Dando continuidade à programação, para a apresentação dos resultados parciais e diretrizes do Grupo de Trabalho para Cumprimento das Metas Nacionais 2020, compõe o dispositivo Suas Excelências os senhores Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento e coordenador do Grupo de Trabalho de Avaliação do Impacto do Novo Coronavírus, Luiz Fernando Keppen, o juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Carl Olaf Schmidt, e a diretora do Departamento de Gestão Estratégica, senhora Fabiana Andrade Gomes e Silva. Tem a palavra o Dr. Carl Olaf Schmidt. A todos, para cumprimentar já todos na pessoa do conselheiro Keppen, acompanhando o trabalho feito no que diz respeito às metas nacionais. Essa também é a Fabiana, diretora do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Senhoras e senhores, esse painel foi montado, foi pensado visando entregar para os senhores uma perspectiva ou uma projeção de como está o cumprimento das metas nesse ano. É um ano que todos sabemos de excepcionalidade. E também trazer o resultado de um grupo de trabalho que foi constituído justamente para avaliar os impactos do Covid no cumprimento das metas nacionais deste ano de 2020. Sem mais delongas, eu já passo a palavra para a doutora Fabiana, que é a nossa diretora do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Fabiana, fique à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro Dias Toffoli, na pessoa que eu vou cumprimentar todos os restantes dos conselheiros. Cumprimento o conselheiro Luiz Keppen, que está nesse painel junto comigo e com o Dr. Cal, e cumprimento o Dr. Cal. Primeiramente, eu queria registrar, né, que a alimentação, os dados que serão apresentados aqui são alimentados pelos tribunais via sistema de metas nacionais, né, e de pronto eu adianto que a gente tem um desempenho impactado, né, pela pandemia do novo coronavírus. Quando a gente faz uma comparação do mesmo período de referência, né, que a gente vai apresentar aqui em 2019, a gente percebe que há uma diminuição tanto nos processos distribuídos quanto nos processos julgados, apesar de todo o esforço e empenho que os tribunais e os órgãos têm feito para se adaptar à nova realidade, né? Mas são dados que demonstram e que vão subsidiar, na verdade, a decisão do grupo de trabalho que vai avaliar o impacto da pandemia no cumprimento das metas nacionais. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, vou pedir licença para os senhores. Bem, o período de referência, né, os resultados são parciais, tá? De janeiro a junho. A meta 1, nós temos 12 metas nacionais aprovadas para o ano de 2020. Essas metas foram aprovadas pelos presidentes dos tribunais no 13º Encontro Nacional ocorrido no ano passado, né, em novembro de 2019. A meta 1 é uma das metas mais antigas do Poder Judiciário, né, para diminuição, primeiro parcialidade processual e também diminuição do acervo. Então, julgar mais processos que os distribuídos. Na barrinha azul, a gente vê os processos distribuídos nesse período de janeiro a junho, e na barrinha laranja, a gente vê os processos que foram julgados até então. Os senhores podem perceber que o mês de abril, né, que quando começou mesmo a pandemia no Brasil foi a partir de março, né, a maioria dos órgãos a partir do meados de março já começaram a trabalhar de forma remota e teve que se adaptar com as ferramentas tecnológicas. Começa a ter uma diminuição, tanto nos distribuídos como julgados. Essa meta, apesar da gente apresentar essa diminuição, né, e agora em junho já começa a ter um pouquinho de tendência ao aumento, a gente percebe que os tribunais vêm cumprindo a meta por conta desse andar junto dos processos distribuídos e dos processos julgados. Essa tabela que eu estou apresentando aqui no segundo slide mostra os distribuídos por ramo de justiça ou por tribunal superior e o número de julgados. Eles têm um quantitativo que está se aproximando, certo? E o percentual de cumprimento da meta 1 em 2020, nesse período de janeiro a junho.
não é um percentual tão baixo como os senhores podem perceber. Eu chamo a atenção, inclusive, que a Justiça Estadual ela vem cumprindo acima de 100%, tá? A meta 1. Mas quando a gente for ver o resultado da meta 2, que pega mais os processos antigos, que são os acervos, né? Aí então é que a gente vê uma diferença comparando com o ano passado, né? Então, até junho, os tribunais vêm julgando na meta 2, que é julgar processos mais antigos. Essa meta 1 e a meta 2, elas são aplicadas a todos os segmentos de justiça, e a meta 2, ela varia muito. O período de referência depende do segmento de justiça e do tribunal, e o percentual também de cumprimento depende, não é 100% do acervo. Os tribunais eles já julgaram 511.676 processos relativos à meta 2. No mesmo período, no ano passado, em 2019, a gente já tinha 1.119.619 processos julgados nesse mesmo período. Então, como os senhores podem ver, há um impacto a ser observado, né, por conta desse novo coronavírus. Aqui é uma tabela de percentual de cumprimento até junho, por ramo de justiça, e aqui também eu faço algumas observações. De fato, a gente percebe, por exemplo, na Justiça Federal, que os processos que até 31/12/2015 eram para ser impulsionados, está com 70% de cumprimento. Isso é um percentual relativamente discreto, né, para a meta. A Justiça do Trabalho também vem com um desempenho também discreto, e mostrando esse impacto, né, causado por essa nova realidade. A meta 3 é estimular a conciliação, né? As conciliações realizadas até junho de 2020 por mês, esse gráfico que eu apresento agora para os senhores, a gente está em janeiro a junho, ele também tem uma queda, assim, de março até abril, né? De 193 mil conciliações para 104 mil conciliações, mais ou menos cerca disso. E essa duas metas também que está sofrendo bastante impacto. Essa meta ela é aplicável para a Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. A Gabriela apresentou os resultados do Justiça Número 1, ano base 2019, e mostrou que o índice de conciliação ele vem se mantendo, né, ao longo dos anos. E a gente percebe aqui pelos dados das metas nacionais, né, que são informados pelos tribunais, esse decréscimo também em relação às conciliações. Então, isso impacta, claro, obviamente, no cumprimento da meta 3. Aqui a gente apresenta os resultados por segmento de justiça, e nesse próximo gráfico é uma expectativa, né? Ou seja, a gente fez em 2019, nesse mesmo período, foram feitas 1.765.823 conciliações. E agora, em 2020, nesse mesmo período, nós estamos fazendo 929.292 conciliações, fazendo essa comparação. A meta 4, que é priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública e a improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais, é uma meta também que a gente percebe o impacto, vamos dizer, dessa adaptação dos órgãos para essa nova realidade. E a meta, a gente já julgou até 2020, de junho, né, 14 mil processos relativos ao tema, né? Nesse mesmo período, a gente tinha julgado no ano passado 18.718. Percentual de cumprimento também, de forma discreta, né? Por ramo de justiça, essa é uma tabela que a gente está apresentando, que foi calculada considerando que foi alimentado no sistema de metas. E a meta 5, passando para a próxima meta, que é impulsionar processos à execução. 2 ramos de justiça se comprometeram com ela em 2020, que foi a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. A Justiça do Trabalho engloba os baixados fiscais, a Justiça Federal não. E a gente também vê um impacto em relação aos números de baixados nesses 2 ramos de justiça. O percentual de cumprimento está em 81% no trabalho e 84% para a Justiça Federal. A meta 6 é a priorização do julgamento das ações coletivas. Até junho de 2020, os tribunais vêm julgando, né, 17.674 processos. No mesmo período do ano passado, em 2019, foram já 25 mil, e também houve então uma diminuição, né?
O percentual de cumprimento dos segmentos de justiça que firmaram essa meta está variando. Então, assim, a meta 6, para análise técnica da equipe nossa, é a que está tendo talvez menos impacto, apesar de ter tido essa diminuição dos julgados. Para a Justiça Federal dividiu em 3 faixas. Eu não coloquei aqui o resultado da Justiça Federal, mas também está com percentuais bastante elevados. E a meta 7 também a gente tem resultados positivos. A meta 6 e a meta 7 são as metas nacionais do Poder Judiciário, que a gente está considerando que, por ser processual, não teve tanto impacto em relação ao Covid-19. A meta 7 é priorizar o julgamento dos processos maiores litigantes e recursos repetitivos, né? Até junho de 2020, o STJ, o TST e os TRS cumprem a meta 7, né? Apenas 8 TRTs ainda não estão acima de 100% de cumprimento da meta, e o percentual de cumprimento é acima de 100% nos tribunais superiores. Então, a meta 6 e a meta 7 têm aspectos positivos. A meta 8 é priorizar os julgamentos relativos aos processos ao feminicídio e aos processos de violência doméstica contra a mulher. São 2 aspectos, né? A parte do feminicídio é uma continuidade do que veio da meta de 2019. Foram julgados em 2020 339 processos, né? Mais da metade dos tribunais já vem cumprindo a meta, mas em relação à parte da violência doméstica, houve uma baixa no número de julgados, né? E no mesmo período de referência, né, a gente tem uma diminuição. Percentual de cumprimento da meta 8, estamos com um dado positivo, porque na verdade é uma continuidade da meta de 2019 na parte de feminicídio, e na parte de violência doméstica a gente está com um percentual de cumprimento bastante baixo, que é 27%. Bem, a meta 9, 10, 11 e 12, elas são as metas novas firmadas pelos tribunais no ano de 2020, né? A meta 9 é integrar o Poder Judiciário à Agenda 2030, né? Ela foi dividida para o cumprimento dela em 2 partes. Na primeira parte, os tribunais eles tinham que elaborar um plano de ação, e a maioria já elaborou e já enviou para o CNJ. Eles começaram, inclusive, a executar o que está sendo planejado ainda no primeiro semestre. A parte de execução do plano, a gente vê que há um impacto, né, nesse período do segundo trimestre, né? E mais assim, 11 tribunais não prestaram informação sobre a meta 9, e um dado interessante é que a maioria selecionou o ODS 8, que é o Trabalho Decente e Crescimento Econômico, para a elaboração dos seus planos e execução desses planos. Mas a gente vê como um aspecto positivo, assim, a tendência de alcance no cumprimento dessa meta 9. Aqui foi um gráfico que a gente trouxe para mostrar quais são os ODS que foram mais escolhidos. Os tribunais tinham que escolher 3 ODS, né? E, na verdade, assim, dentre os processos mais recorrentes na justiça, relacionar com algum ODS. E o ODS 8 foi o que mais foi selecionado. A meta 10 é a promoção, é a promover a saúde de magistrados e servidores. Essa meta ela foi dividida em 2 aspectos também para fins de cumprimento dela. Primeiro era a realização de exames periódicos de saúde. Esse é notório o impacto que ele vai ter, né, por conta da recomendação, inclusive, da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, para que todos mantenham-se isolados, né? Então, os tribunais têm baixíssimos percentual de cumprimento em relação a essa parte de realização de exames periódicos. Teve alguns tribunais que não conseguiam nem realizar nesse primeiro semestre nenhum. E a segunda parte é a promoção de ação, visando a redução de incidência dos casos de uma das 5 doenças mais frequentes relatadas nos exames periódicos. É possível notar que é possível fazer ações de sensibilização, mesmo nesse contexto, utilizar a ferramenta tecnológica para fazer essas ações. Então, os tribunais têm feito ações no primeiro semestre, nota-se isso. Em relação à meta 11, que é de promover os direitos das crianças e do adolescente, a Justiça do Trabalho foi o segmento que firmou essa meta, né?
e vem cumprindo de forma satisfatória. Os TRTs, eles tinham que definir um plano de ação visando ao combate ao trabalho infantil e executar o plano de ação definido para o ano, e realizar o monitoramento e divulgar os resultados. 11 tribunais dos 24 já cumprem a meta até junho de 2020 e 7 ainda não lançaram informações, então a gente vê como um aspecto positivo. E a última meta que foi firmada para o ano de 2020 foi a meta 12, né, que é impulsionar os processos relacionados com as obras públicas paralisadas. A gente percebe no lançamento dos dados uma dificuldade dos tribunais na identificação desses tipos de processos, apesar da meta dar 3 opções, né, em relação às obras paralisadas. Apenas 7 tribunais de justiça estaduais e um TRF lançou o dado no sistema de metas, então é um número baixo. E desses que lançaram, a gente identificou que 15 processos relacionados a obras públicas paralisadas cujo valor é maior que R$1 milhão foi, de alguma forma, impulsionado na Justiça Estadual, e 20 processos cujos valores sejam menor que R$1 milhão foi impulsionado também na Justiça Estadual. Bem, eram essas informações que o Departamento de Gestão Estratégica, que faz o acompanhamento das metas, tem a apresentar para os senhores e que vai subsidiar o grupo de trabalho e a Comissão Permanente de Gestão Estratégica. Eu queria agradecer à equipe do Departamento de Gestão Estratégica, especialmente a Divisão de Gestão Estratégica do Poder Judiciário, que é coordenada pela Gabriela Lobo, Pedro Farage, a Fernanda Fleury, que são pessoas, e o Marcos Vinícius, que são pessoas, são servidores que me ajudaram a fazer esse painel acontecer, que acompanham o painel das metas nacionais. A gente tem uma página com o painel do monitoramento das metas nacionais, que já está na página de gestão estratégica, tem o painel das metas pelo ClickView. São atualizados diariamente os dados das metas que são informados pelos tribunais, e nós fazemos as análises a fim de subsidiar tanto a execução da estratégia nacional, o monitoramento, como as políticas judiciárias e os projetos do Poder Judiciário. Passo a palavra para o doutor Cal. Muito obrigado, Fabiana. Dando seguimento, então, ao painel, eu passo agora a palavra ao conselheiro Luiz Fernando Keppen, que, além de presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento aqui do Conselho Nacional de Justiça, foi coordenador do grupo de trabalho instituído para avaliar o impacto do coronavírus nas metas. Conselheiro, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Quero saudar inicialmente Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, a pessoa de quem saúdo todos os conselheiros e conselheiras que nos acompanham nesta importante reunião. Demais componentes da mesa, o Dr. Carl Schmidt, a doutora Fabiana Gomes e Silva, senhoras e senhores que nos acompanham virtualmente, a todos o meu abraço fraterno. Ao início da minha fala, nesta segunda reunião preparatória para o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário, quero expressar, como tenho feito, expressar o pêsames a todas as mais de 115 mil famílias brasileiras em decorrência dessa terrível doença que, de um momento para o outro, mudou radicalmente a nossa vida, deixando um rastro de sofrimento e luto. A todos, então, e a todas que perderam entes queridos, os meus pêsames. Prosseguindo, é preciso que se diga que, ainda nos primeiros dias da pandemia da Covid-19, que a população brasileira atordoada ensaiava alguns movimentos para se defender da ameaça, o Conselho Nacional de Justiça, capitaneado pelo excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, sempre atento e cônscio de suas responsabilidades, antecipou-se e adotou importantes providências para proteger magistrados, conselheiros, servidores, colaboradores e usuários do serviço judicial. Felizmente, o Poder Judiciário estava preparado para enfrentar o desafio desta pandemia e devemos enaltecer o trabalho decisivo de coordenação nacional da política judiciária desempenhada pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente o estímulo
a digitalização de processos e modernização do parque tecnológico, o que permitiu um trânsito o menos traumático possível por tempos que a nossa sociedade brasileira vive. O relatório Justiça em Números, que há pouco tivemos acesso, bem demonstra toda essa eficiência. Os elevados índices de produtividade em trabalho remoto, em meio à pandemia, são apenas um exemplo dessa condição de adaptabilidade demonstrada pelo Poder Judiciário. Agora há pouco, a doutora Fabiana nos apresentou elementos, dados, que bem demonstram que a pandemia a todos impactou, mas o Poder Judiciário continuou dando uma eficiente resposta às demandas. E dentre as inúmeras medidas adotadas, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, publicou portaria CNJ 74, de 6 de maio de 2020, que instituiu um grupo de trabalho para avaliação do impacto do novo coronavírus no cumprimento das metas nacionais de 2020. Integrado pelas conselheiras Candice Galvão e Maria Tereza Willy Gomes, a quem rendo todas as minhas homenagens e agradeço pelo trabalho que vem desenvolvendo junto comigo, pelos juízes auxiliares da presidência, Richard Paikin e Dr. Carl Olav Schmidt, pelas diretoras do Departamento de Gestão Estratégica, Fabiana Andrade, e do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Gabriela Soares, além de outros servidores, o grupo de trabalho, por mim coordenado, debateu intensamente o impacto causado pela pandemia sobre cada uma das metas estabelecidas para os tribunais neste ano de 2020. Aberto às solicitações, durante os trabalhos deste grupo, a Associação dos Magistrados Brasileiros encaminhou correspondência, em que requereu a suspensão de diversas metas nacionais aprovadas para o ano de 2020. Igualmente, a Secretaria de Governança e Estratégia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região encaminhou e-mail a este Conselho questionando sobre o impacto que a publicação da nota técnica conjunta da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina poderia causar no cumprimento da meta 10, meta nacional 10. Referida nota técnica aconselha a suspensão da realização dos exames ocupacionais como medida para se evitar a transmissão da Covid-19, com exceção dos exames demissionais, para os quais admite-se a substituição pelo último exame ocupacional, desde que tenha sido realizado em até 180 dias, e os exames em caso de risco para a saúde do trabalhador. Após a elaboração de estudos técnicos, em reunião ocorrida no último dia 19 de agosto, o grupo de trabalho deliberou o seguinte: em relação à suspensão das metas nacionais, deliberou o acolhimento do pedido da AMB de suspensão do cumprimento das metas nacionais de 2020 poderia comprometer o acompanhamento da série histórica do período da Estratégia Nacional do Judiciário de 2015 a 2020, além de prejudicar a definição de parâmetros para a formulação das futuras metas nacionais. Ademais, a suspensão do cumprimento das metas impediria a necessária compreensão pelo Poder Judiciário dos impactos decorrentes da pandemia em relação aos aspectos estratégicos de seu interesse. As metas nacionais do Poder Judiciário representam um compromisso com a sociedade, além de configurar um dos elementos para acompanhamento e estímulo da estratégia nacional do Poder Judiciário. As dificuldades enfrentadas neste momento, neste ano, são comuns a todos os tribunais. E é importante manter as atividades essenciais, dentre as quais o lançamento dos dados no sistema de metas nacionais,
de modo que não haja interrupção da série histórica. Como dito, tem 11 anos de metodologia padronizada. Com relação especificamente à Meta Nacional 10, que é composta de duas partes, como já foi dito. A primeira prevê a realização de exames periódicos de saúde em 30% dos magistrados e 25% dos servidores. E a segunda parte, promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das 5 doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das 5 maiores causas de absenteísmos do ano anterior. Considerando a recomendação de isolamento social e a publicação da nota técnica conjunta, a que me referi agora há pouco, o grupo de trabalho deliberou pela suspensão parcial da Meta Nacional 10, relativamente à necessidade de realização de exames periódicos de saúde como critério para o seu cumprimento. Dessa forma, para o atingimento integral da Meta Nacional 10, bastará que o tribunal promova pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das 5 doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das 5 maiores causas de absenteísmo do ano anterior. Quanto à divulgação dos resultados das metas, muito embora o grupo de trabalho não tenha decidido pela suspensão do cumprimento das metas nacionais, acolheu o parecer técnico do DGE para determinar que a divulgação dos resultados de 2020 ocorra de forma global em relação a todo o judiciário ou ao segmento. Não nos parece adequado que, em ano de anormalidade, os tribunais sejam tratados de forma individual, comparados entre si ou com períodos anteriores. A divulgação dos resultados de forma global ou por segmento evita uma exposição desnecessária de tribunais que eventualmente tenham enfrentado situações adversas a que não tenham dado diretamente causa. Desse modo, assim que compilados os resultados finais sobre o cumprimento das metas, a Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento estudará com atenção a forma mais adequada de divulgação dos resultados. Quanto às premiações, o grupo de trabalho também acolheu a sugestão do grupo técnico para que as premiações realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça sejam reavaliadas caso considerem o cumprimento das metas nacionais como item a ser valorado. Essas foram as conclusões do grupo de trabalho, instituído pela Portaria CNJ 74, que continuará a monitorar durante todo o período da pandemia o cumprimento das metas nacionais. Assim, o Conselho Nacional de Justiça continua atento ao quadro da pandemia, atento ao hercúleo trabalho de magistrados, servidores e terceirizados, atento ao retorno paulatino ao trabalho presencial, com especial atenção à saúde de todos, destacando honradamente que demos um grande exemplo ao mundo ao garantir acesso à justiça com qualidade, assegurando normalidade jurídica em meio a um tempo difícil para toda a humanidade. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, conselheiro. Senhoras e senhores, eu agradeço a todos que nos acompanharam. E, para finalizar, eu gostaria de destacar e agradecer o apoio incondicional que foi dado pelo ministro Dias Toffoli aos trabalhos desenvolvidos pelas equipes do CNJ, aproveitando esse fim de gestão, visando sempre impulsionar a gestão estratégica no Poder Judiciário. Nesse ano, um período bastante excepcional que a gente enfrentou e em que, não obstante, tivemos a elaboração do planejamento estratégico, para o sexênio de 2021 a 2026. Então, antes de encerrar, eu gostaria de deixar o agradecimento em nome das equipes que lidam com a gestão estratégica no Conselho Nacional de Justiça,
E com isso, declaro encerrado o painel. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaramos encerrado o primeiro dia da segunda reunião preparatória para o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Tenham todos uma boa tarde.